Arqueólogos estão constantemente fazendo descobertas interessantes que nos ajudam a reunir a incrível história de como passamos de nada para nos tornarmos a inveja de mundos além de nós. Junte-se a nós enquanto exploramos 15 das descobertas mais antigas da Terra e sua rica e diversa importância na história de nosso planeta. Número 15. O mais antigo ancestral humano conhecido. Hoje, existem mais de 7 bilhões de humanos na Terra, espalhados pelo globo. No entanto, há milhões de anos, o processo de evolução humana estava apenas em seu estágio inicial, e não nos tornamos a complexa e dominante força social que somos hoje. Na verdade, éramos apenas uma das muitas espécies que existiam naquela época, nada de especial, e éramos muito poucos em número. O mais antigo ser de nossa espécie conhecido foi o Sahelanthropus tichidensis, cujo crânio fossilizado foi descoberto em 2001 durante uma missão da Missão Paleoantropológica Franco-Chadiana no deserto do Jurub, em Chad, na África Ocidental. A análise do esqueleto mostrou que ele tinha mais de 7 milhões de anos, o que contrariou tudo o que estava nos livros de ciências, revelando que a evolução humana começou antes do que os cientistas acreditavam. O crânio bem preservado ajudou os cientistas a entender como a primeira espécie de humanos se desenvolveu, como sobreviveram naquela época, aprenderam habilidades interpessoais e resolveram problemas. O Sahelanthropus é dito ter características de chimpanzé, como um cérebro pequeno, crânio alongado, rosto inclinado e sobrancelhas proeminentes. Também se acredita que possuía características humanas, incluindo dentes caninos pequenos e uma abertura na coluna vertebral sob o crânio, o que lhe permitia andar em duas pernas, assim como subir em árvores. Isso confirmou a teoria de Darwin de que os humanos evoluíram a partir de chimpanzés devido ao nosso DNA compartilhado. O crânio, em particular, a posição do forame occipital onde a coluna vertebral se encaixa no crânio, indicou que o Sahelanthropus era bípede, o que significa que ele era capaz de andar em duas pernas. A bipedia foi considerada um marco na transição do homem do macaco, um passo na evolução que os ajudou a sobreviver às condições adversas de milhões de anos atrás, permitindo-lhes caçar melhor, se esconder de predadores naturais que eram muito numerosos naquela época e sobreviver a condições climáticas adversas. Infelizmente, nosso estudo do Sahelanthropus tem sido limitado, pois apenas o crânio foi encontrado. Número 14. Os fósseis mais antigos conhecidos do Homo sapiens. Os fósseis mais antigos conhecidos do Homo sapiens, datados de 300 mil anos, foram descobertos em Jebel Irhoud, no Marrocos, superando os fósseis que anteriormente eram considerados os mais antigos em 100 mil anos. Essa incrível descoberta fortaleceu ainda mais a teoria popular de que a vida humana começou na África. Os fósseis descobertos, que incluíam um crânio parcial e uma mandíbula inferior, deram aos cientistas a oportunidade de investigar um momento importante da história em que o homem começou a evoluir para o Homo sapiens moderno. O crânio tinha características faciais de um humano moderno e uma caixa craniana alongada, característica dos humanos antigos. Essa descoberta também capturou um momento na história em que os humanos começaram a encontrar maneiras criativas de resolver problemas e inventar ferramentas para facilitar seu trabalho. Ferramentas de pedra foram encontradas no local da descoberta, juntamente com ossos de animais e evidências do uso do fogo. Essas ferramentas de pedra foram desenvolvidas nesse ponto crítico no desenvolvimento de nossa espécie, à medida que ativamos nosso lado criativo e habilidoso. Aprendemos a construir ferramentas para nos ajudar a caçar alimentos mais facilmente e rapidamente, cortar sua carne e construir outras ferramentas. Nessa fase de nosso desenvolvimento, aprendemos o uso de diferentes materiais e como podemos manipulá-los para criar o que quisermos. Nosso domínio do fogo também nos ajudou a sobreviver como espécie. Embora fosse interessante ver a admiração nos rostos dos outros humanos presentes quando o primeiro humano a dominar o fogo o fez, os humanos antigos eram conhecidos por terem muito medo do fogo. Era imprevisível, todo-poderoso e muito destrutivo, então eles provavelmente se mantinham afastados dele. Mas, à medida que aprendemos a criar e controlar esse monstro vermelho, nossas vidas ficaram melhores e mais fáceis. As dietas mudaram de carne animal crua para alimentos cozidos, garantindo um estado de saúde melhor e melhorando nossa capacidade cerebral. Nosso domínio do fogo também nos ajudou a ficar aquecidos, limpar o terreno para a agricultura e repelir predadores.
Esse passo na evolução nos diferenciou completamente de outros animais e nos estabeleceu como a principal espécie. Número 13. A evidência mais antiga de vida na Terra. Vivemos em um mundo cheio de tipos diversos de plantas e animais, pequenos e grandes. No entanto, bilhões de anos atrás, isso não era o caso, pois a Terra ainda não era habitável para organismos complexos. As coisas mudaram há cerca de 3,7 bilhões de anos, quando a forma mais antiga de organismos microscópicos, as cianobactérias, começou a se formar no meio do oceano, agora conhecido como Austrália Ocidental. Esses organismos especiais eram muito simples, unicelulares e não tinham estrutura complexa, mas deixaram sua marca nas areias do tempo, ou pelo menos em rochas com cerca de 3,7 bilhões de anos. Marcas pertencentes a esses micróbios estão impressas nessas rochas, onde seus corpos moles se encontravam na maior parte de suas vidas. A evidência da existência desses micróbios também está preservada em estromatólitos, estruturas duras que são criadas quando esses micróbios capturam e prendem sedimentos em camadas. Dentro dessas camadas, minerais começam a precipitar, criando a estrutura durável que somos capazes de descobrir e estudar hoje. A evolução desses organismos fotossintéticos mudou tudo, iniciando o processo que levou à proliferação de organismos mais complexos. À medida que esses micro-organismos fotossintetizavam, liberavam oxigênio no oceano pobre em oxigênio, levando a um aumento repentino no nível de oxigênio do mar. À medida que o mar se tornava mais rico em oxigênio, mais organismos que respiravam oxigênio começaram a evoluir, e o resto, como dizem, é história. Número 12. Os fósseis mais antigos de animais. A evolução de organismos unicelulares marcou um ponto na história da Terra em que esse deserto antes inabitável começou a mudar, à medida que respiravam oxigênio disponível juntamente com outras condições necessárias para sustentar a vida. A Terra se tornou habitável, mas ainda faltavam bilhões de anos para que os animais entrassem na imagem. Isso mudou há 890 milhões de anos, quando os antigos parentes das esponjas marinhas começaram a evoluir, formando a primeira espécie animal conhecida no planeta. Os fósseis desses organismos foram descobertos no Canadá e tinham uma estrutura semelhante a uma malha. Essas esponjas eram capazes de sobreviver em condições de baixo oxigênio. Essa descoberta coloca um intervalo de 300 milhões de anos na linha do tempo previamente estabelecida da evolução animal, superando Dickinsonia, a criatura inicialmente considerada o animal mais antigo já descoberto, que viveu há cerca de 558 milhões de anos. A descoberta desses fósseis antigos ajudou os cientistas a compreender como a vida começou em nosso planeta, o que acreditamos que nos ajudará a determinar se a vida existe ou poderia ter existido em outros planetas. Número 11. O bebê de Lucy. Ao longo de nossa busca, encontramos muitos fósseis de humanos adultos antigos, e a maioria deles foi encontrada incompleta. No entanto, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que revolucionou nosso estudo do desenvolvimento dos primeiros humanos. Cientistas descobriram um fóssil de um bebê de 3,3 milhões de anos nas terras altas do norte da Etiópia, ao longo do Grande Vale do Rift, em uma área apropriadamente chamada de berço da humanidade, devido à sua abundância de fósseis de humanos primitivos. O esqueleto é acreditado pertencer a um bebê fêmea de 3 anos chamado Dica, que pertencia à espécie Australopithecus afarensis. Os fósseis de Dica são alguns dos fósseis humanos mais completos já descobertos, ainda mais completos do que Lucy, uma fêmea de 3,2 milhões de anos que também foi descoberta na mesma área onde os fósseis do bebê foram encontrados, daí o nome de bebê de Lucy. No entanto, o bebê é 10 mil anos mais velho que Lucy. A descoberta causou grande entusiasmo entre os cientistas, que puderam estudar a estrutura de um fóssil de bebê humano pela primeira vez, e foi descrita como a descoberta de uma vida. O fóssil inclui um crânio notavelmente bem preservado com mandíbula e caixa craniana completa, dedinhos, um pé, dentes de leite, um torso e uma pequena patela completa. Arqueólogos acreditam que isso nos fornecerá mais informações sobre os primeiros humanos que Lucy e outros fósseis incompletos não puderam fornecer. Talvez a parte mais fascinante dessa descoberta seja que o bebê tinha um rosto adorável, do tamanho do rosto de um macaco, o que foi a primeira coisa que chamou a atenção dos arqueólogos que o descobriram, enquanto espiava de uma encosta empoeirada.
Ao estudarmos esse bebê, somos capazes de obter insights aos quais nunca tivemos acesso antes sobre como nossos antecessores cresceram, as condições de sua infância e seu processo de desenvolvimento gradual. Número 10. Altamira, a pintura de caverna mais antiga. A arte é a forma mais antiga de expressão humana e faz parte de nossa cultura desde os primórdios. Antes de Leonardo da Vinci pegar um pincel, antes de Michelangelo pintar sua primeira obra-prima, nossos antepassados aprenderam a usar a arte para contar histórias, comunicar, documentar a história ou simplesmente expressar sua criatividade. A criatividade é uma das principais características humanas que nos diferencia dos outros animais, e os primeiros humanos aprenderam a explorar seu lado criativo, criando obras de arte que permanecem objetos de admiração até hoje. Essas obras de arte são frequentemente encontradas em cavernas, que foram os primeiros abrigos de nossos antepassados. Eles desenhavam nas paredes das cavernas, pintavam com materiais que criavam de maneira brilhante, como gordura animal, e outras substâncias, fazendo arte que permanece intocada com a passagem do tempo. A arte de caverna mais antiga já encontrada foi descoberta em Santillana del Mar, no norte da Espanha. Acredita-se que os humanos habitaram a caverna por centenas de anos, e nas paredes e tetos da caverna foram encontradas pinturas que representam as atividades diárias das pessoas que ali viveram: caça, socialização, pinturas detalhadas de animais, entre outros. Na entrada da caverna, os arqueólogos descobriram vários objetos, como facas, ossos de animais, machados e outros objetos de sílex. Isso foi o primeiro sinal de que os humanos já haviam vivido nas cavernas. Algumas conchas, chifres e corantes também foram encontrados no local, o que ajudou os cientistas a datar o local e determinar a época em que as pinturas foram feitas. Em 1985, a caverna foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Número 9. As ferramentas de pedra mais antigas. À medida que a evolução humana progrediu e exploramos a Terra cada vez mais, começamos a desenvolver maneiras mais criativas de resolver os problemas com os quais constantemente nos deparávamos. Há mais de 3,3 milhões de anos, nossos antepassados começaram a experimentar com pedras, moldando os materiais duros em ferramentas para caça, proteção e processamento de alimentos. Restos dessas ferramentas foram encontrados em um local conhecido como Lomeki 3, no Lago Turkana, no Quênia. Os arqueólogos que fizeram essa descoberta fascinante estavam a caminho do local onde haviam descoberto o Kenyanthropus platyops, um parente humano antigo e controverso descoberto em 1998, mas pegaram o caminho errado que os levou a Lomeki, onde tropeçaram nessas ferramentas de pedra. Essa descoberta antecede as ferramentas de pedra mais antigas conhecidas anteriormente em quase 700 anos. As ferramentas de pedra anteriores foram encontradas em um local conhecido como Gona, na Etiópia, e datam de mais de 2,6 milhões de anos atrás. À medida que mais escavações foram feitas no local, mais ferramentas de pedra foram descobertas, incluindo algumas lascas e núcleos bem preservados que foram retirados das pedras para produzir suas bordas irregulares e afiadas. Surpreendentemente, alguns dos núcleos ainda se encaixam perfeitamente nas ferramentas de pedra encontradas no local, o que foi evidência concreta de que essas ferramentas de pedra foram manipuladas intencionalmente e não resultaram de alguma ação natural. As ferramentas encontradas em Lomeki eram ligeiramente maiores do que as encontradas na Etiópia e, usando a tecnologia paleomagnética, um processo que rastreia a reversão do campo magnético da Terra ao longo do tempo, as ferramentas foram datadas de mais de 3,3 milhões de anos atrás. Isso confirma a teoria de que a espécie Homo não foi a primeira a experimentar o uso de ferramentas. Espécies humanas anteriores, como os australopitecos, também eram capazes de produzir essas ferramentas. Essa tecnologia de Lomeki é considerada o primeiro conjunto de tecnologia inovadora feito pelo homem, e ao longo de milhões de anos, experimentamos um avanço impressionante que nossos antigos ancestrais definitivamente se orgulhariam. Número 8. As ferramentas de ferro mais antigas. O início da Idade do Ferro marcou um marco muito significativo na evolução humana. A partir de cerca de 1500 a.C., os humanos finalmente foram capazes de entender como manipular esse metal precioso para fazer qualquer ferramenta ou arma que desejássemos. O processo de manipulação do ferro,
conhecido como fundição de ferro, foi desenvolvido por volta de 1500 a.C. Esse conhecimento foi adquirido pela primeira vez por um grupo de pessoas especialmente talentosas conhecidas como hititas e possivelmente também por africanos do Níger, que foram os primeiros a fazer ferramentas agrícolas de ferro. Antes disso, poucos artefatos haviam sido criados a partir de meteoritos de ferro, como o punhal de meteorito do rei Tut e uma ponta de flecha de meteorito, mas o ferro ainda não era uma mercadoria comum e era considerado ainda mais precioso que o ouro na época. Antes disso, tínhamos experimentado o uso de pedra, moldando-a em ferramentas simples que funcionavam perfeitamente na época, mas então pensamos que poderíamos fazer melhor e começamos a trabalhar com cobre. Após dominar o cobre, criando algumas das peças de arte mais únicas, armas antigas e outras ferramentas essenciais, decidimos experimentar o bronze. Porque o ferro é mais forte, mais duro e pode manter uma borda mais afiada do que o bronze, nossa transição para a Idade do Ferro marcou um ponto significativo na história humana, um marco que desempenhou um papel significativo em nossa transição para o mundo moderno que somos hoje. Embora o ferro tenha sido encontrado em todo o mundo, o minério de ferro puro era mais difícil de fundir, que é o processo de extrair o metal da rocha. De acordo com relatos de alguns historiadores, os humanos construíram pela primeira vez usinas de processamento de ferro em colinas, onde usavam funis para capturar o vento que soprava o fogo até que estivesse quente o suficiente para derreter o ferro. No entanto, a descoberta revolucionária do carvão como material para fazer um fogo mais quente ajudou a melhorar nossa maestria com um metal especial. Na época, o processo de fundição de ferro era um segredo bem guardado pelos hititas e muitas outras civilizações antigas que primeiro dominaram o processo. Esse metal incrível, que não podia ser moldado por martelamento a frio como o bronze, tornou-se a base para os próximos passos gigantes em nosso desenvolvimento humano. Historiadores acreditam que outras culturas começaram a dominar a fundição de ferro por volta de 1200 a.C. Os assírios são conhecidos por terem usado ferro para fazer armas e armaduras na Mesopotâmia na época, mas os antigos egípcios não adotaram o uso do metal até os tempos dos faraós mais tardios. Os chineses foram expostos à fundição de ferro por nômades citas na Ásia Central por volta do século VIII a.C. Número 7. Dounivstonice, o mais antigo assentamento humano conhecido. Um local acreditado ser o assentamento humano permanente mais antigo já descoberto foi encontrado enterrado sob uma espessa camada de lois nas colinas de Pavlov, acima do rio Dige, em Morávia, República Tcheca. O local contém padrões de assentamento, locais de sepultamento, evidências de arte feita pelo homem e tecnologia antiga, popularmente conhecido como Dounivstonice. O sítio arqueológico é dividido em 3 partes separadas, designadas como DV1, DV2 e DV3. Durante as escavações no local, descobriu-se que o assentamento tinha várias características incríveis, como restos de lareira, possíveis estruturas, e a parte mais interessante, locais de sepultamento humanos. A descoberta do local de sepultamento foi uma das mais emocionantes da história humana, pois marca outro ponto importante na descoberta de nossa espécie. Uma das sepulturas continha os corpos de 2 homens e uma mulher. Outra sepultura continha os restos de uma mulher adulta junto com vários itens funerários, como ferramentas de pedra, 5 incisivos de uma raposa e uma espátula de mamute. Isso indicou o possível desenvolvimento dos primeiros rituais de sepultamento conhecidos, o que indica que, neste ponto de nosso desenvolvimento, os primeiros humanos podem ter começado a explorar o sobrenatural, adotar crenças religiosas e adquirir conhecimento sobre a vida após a morte. Outras descobertas fascinantes em Dounivstonice incluem marfim de mamute, ossos de animais, lâminas de osso e uma estatueta de argila. Usando datação por radiocarbono, os cientistas foram capazes de determinar a idade dos esqueletos recuperados das sepulturas em mais de 30.000 anos. Isso significa que, durante milhões de anos após a evolução do homem a partir dos macacos, ainda éramos lone rangers, nômades que se moviam em pequenos grupos e não ficavam em um só lugar por muito tempo. No entanto, neste ponto de nosso desenvolvimento, começamos a reconhecer a importância da estabilidade, a encontrar um lugar para chamar de lar e construir comunidades. Número 6. Göbekli Tepe, o edifício mais antigo conhecido. A arquitetura humana evoluiu para um ponto muito impressionante.
Estamos em um momento da história em que conquistamos totalmente a Terra e a tornamos nossa casa permanente. Desde os enormes edifícios de Dubai até as simples casas em cidades pequenas, nossa busca por um lugar para chamar de lar, combinada com nosso gênio criativo e imaginação selvagem, levou à criação de algumas das obras arquitetônicas mais incríveis. Obras-primas que certamente fascinariam nossos antigos ancestrais, que começaram de origens mais humildes. A estrutura mais antiga já construída pelo homem foi encontrada em uma cidade antiga na Turquia chamada Urfa, que significa a cidade dos profetas. Esta cidade tem uma rica história religiosa, o que não é surpreendente, porque o edifício mais antigo é, na verdade, um templo chamado Göbekli Tepe. Este edifício remonta a mais de 10.000 anos e contém pilares monolíticos de calcário em forma de T, com até 3 metros de altura. Nos pilares, você encontrará entalhes de animais, como raposas, serpentes, leões e gazelas, bem como outras formas de arte abstrata. Vários ossos de animais também foram descobertos no local, o que indicou que o edifício deve ter sido usado para sacrifícios e festas em tempos antigos. É incrível saber que o primeiro edifício conhecido feito pelo homem não foi para si mesmo, mas para seus deuses. Esses humanos do Neolítico viveram em uma época antes da escrita, antes que o metal fosse descoberto, antes de aprendermos a moldar coisas de argila, mas eles encontraram uma maneira de cortar esses pilares de pedra que pesavam mais de 60 toneladas, transportá-los até a colina e organizá-los em um padrão circular. Muitas ferramentas de sílex também foram descobertas no local, incluindo facas e machados, que foram encontrados em quantidades enormes. E ainda é impressionante pensar que essas ferramentas primitivas foram suficientes para que nossos antigos ancestrais construíssem uma estrutura tão impressionante. Um grande elogio para os primeiros humanos, que operavam em um nível que mal conseguimos compreender hoje. Número 5. Cuneiforme Sumério, a mais antiga escrita conhecida. A cuneiforme suméria é a mais antiga forma de escrita conhecida. O desenvolvimento da escrita foi um marco importante na história da humanidade, permitindo-nos documentar nossa história, atividades diárias, transações, contratos e muito mais. A cuneiforme foi o primeiro e mais significativo sistema de escrita conhecido pelo homem e originou-se dos sumérios, uma tribo misteriosa. Ninguém sabe de qual grupo étnico eles vieram ou de suas afinidades linguísticas. No entanto, sabemos que ocuparam a região do sul da Mesopotâmia e da Caldeia, a oeste do Eufrates. Embora não tenham sido os primeiros habitantes da região, inventaram a primeira forma de escrita conhecida pelo homem no final do 4º milênio a.C. Inicialmente, a língua era dominada apenas por um grupo de estudiosos que realizavam toda a escrita, documentando transações, histórias e informações que antes eram transmitidas de geração em geração apenas por palavra falada. Conforme essa linguagem escrita se desenvolvia, tornava-se possível obter relatos mais precisos, em oposição às histórias em constante mudança quando transmitidas por palavra falada. Compreender os escritos cuneiformes e ser capaz de traduzi-los colocava você no auge do conhecimento humano na época, e aprender a arte da escrita era uma busca restrita devido à sua complexidade. No entanto, com o tempo, a língua se tornou mais simples e fácil de entender, incentivando mais pessoas a aprender a ler e escrever os scripts cuneiformes. Essa antiga língua era cuidadosamente registrada em tabuletas de argila, e os registros escritos mais antigos desse tipo são as tabuletas pictográficas encontradas em Uruk, que listavam registros de mercadorias simbolizadas por desenhos dos objetos, além de números e nomes pessoais. Com o tempo, nossa compreensão da linguagem se tornou tão diversificada que nenhum ser humano pode aprender todas as línguas escritas que existem hoje. Percorremos um longo caminho desde as tabuletas de argila e devemos nos orgulhar disso. Número 4. Os mais antigos instrumentos musicais conhecidos. Os seres humanos sempre foram criativos, e a arte como forma de expressão é tão antiga quanto a própria história humana. Hoje, temos instrumentos musicais complexos e diversos, capazes de criar músicas incríveis. No entanto, milhares de anos atrás, nossa exploração musical estava apenas começando. Enquanto a boca e, possivelmente, as mãos são os instrumentos musicais mais antigos, o primeiro objeto musical criado pelo homem foi uma flauta neandertal feita há mais de 60.000 anos.
Essa flauta Neandertal foi descoberta na caverna Divi Baby, perto de Cerco, e era feita do fêmur esquerdo de um jovem urso das cavernas, medindo apenas 11 centímetros, com 4 furos perfurados para produzir sons musicais. Essa flauta Neandertal antecede outras flautas conhecidas feitas por seres humanos modernos em mais de 20 mil anos, estabelecendo os Neandertais como seres impressionantemente criativos capazes de criar música sofisticada. Número 3. A mais antiga peça da Terra conhecida. Além da Terra em si, que obviamente é a coisa mais antiga, este belo cristal de zircão azul é a peça mais antiga da Terra já descoberta. Este pedaço da história antiga é diferente de qualquer coisa que os cientistas já encontraram e solidifica a nossa linha do tempo da criação da Terra. Com cerca de 4,4 bilhões de anos, o cristal de zircão serve como um indicador, oferecendo importantes pistas sobre o processo que levou à criação de nosso amado planeta. O cristal de zircão foi descoberto em Jack Hills, uma formação rochosa remota na Austrália Ocidental, e detém o recorde do material geológico mais antigo já encontrado na Terra. Número 2. O material mais antigo encontrado na Terra. Embora o cristal de zircão seja a peça mais antiga da Terra, não é o material mais antigo encontrado em nosso planeta. Esse título pertence ao pó cósmico descoberto no meteorito de Murchison, que chegou à Terra há mais de meio século. A poeira interestelar é composta por grãos que existem há ainda mais tempo do que o nosso Sol, o que significa que os eventos que deram origem à criação dessa poeira ocorreram antes mesmo de nosso sistema solar ter se formado. Essa descoberta incrível foi feita graças ao meteorito de Murchison, que caiu perto de Murchison, Austrália, em 28 de setembro de 1969. A análise da poeira revelou que ela tinha mais de 7 bilhões de anos. Isso é verdadeiramente surpreendente, pois esses grãos pré-solares sobreviveram por tanto tempo, mesmo quando foram continuamente submetidos a intensas temperaturas e pressões. Número 1. A mais antiga moeda conhecida. A troca monetária tem sido uma parte essencial da economia do nosso mundo desde tempos imemoriais. O conceito de dinheiro existe há muito, muito tempo e, surpreendentemente, é um dos elementos mais antigos da cultura humana que ainda existem. Embora barras de ouro tenham sido usadas no Antigo Egito como forma de moeda já no quarto milênio antes de Cristo, moedas de ouro e prata foram inventadas muito depois, no século VII a.C. Hoje, estamos nos aproximando de nos tornar uma sociedade sem dinheiro físico, no entanto, nossos comércios foram muito humildes. A invenção do dinheiro físico serviu como um marco importante em nossa história, porque mostra que estávamos gradualmente nos tornando mais organizados, mais complexos e mais avançados. Essas antigas moedas eram feitas de elétron, uma liga natural de prata e ouro, e o elétron era cunhado em moedas com um símbolo real gravado, muitas vezes representando um leão. Hoje, essas moedas podem ser vistas em museus, testemunhando quão longe chegamos, de seres simples, não melhores do que outros animais, para mundos complexos, construtores de sociedades, exploradores interplanetários. E se você quiser ganhar dinheiro na internet ainda hoje, clica no link da descrição.